Muito bem, meus craques de todo o Brasil, começando mais um Encontro de Craques, a sua revista do esporte de todas as terças-feiras, diretamente aqui do Street Studio, em São Paulo, nas esquinas das avenidas Faria Lima com Cidade Jardim, aqui no Volkswagen House. Então, em nome de BPS, de Volkswagen, de Brahma, de Mafre, Casa Flora, Absolute Chivas, Unimed Paulistana e o nosso lounge com os nossos media partners, a revista Caras, Isto é Dinheiro, Jokerman, revista Brasileiros, a GoAir e o jornal O Metro, o jornal que você recebe todos os dias aí nos principais sinais da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Santos. Eu tenho muita alegria para abrir esse programa, porque hoje uma noite mais ou menos fria, depois no final da tarde São Paulo já ficou com uma cara mais quente. E quero abrir esse programa para agradecer você pelo carinho, pela audiência que esse programa vem conquistando a cada edição. Os assuntos abordados, nós somos realmente preocupados com o conteúdo e a qualidade e o teor dos nossos assuntos, do nosso conteúdo, eles são absolutamente absorvidos por você e é por conta disso que a gente hoje figura numa posição muito privilegiada dentro do Ibope da TV fechada, da TV por assinatura. Quero agradecer a todos os patrocinadores, ao Grupo Bandeirantes, ao Band Esportes, à BPS, enfim, a todos os esportistas. E nesse ano e meio, a gente teve no nosso lounge, você observa aí, a cada lounge, 300 pessoas, 250, 300 pessoas que aqui vêm. Quase 36 mil pessoas já vieram aqui e mais de 600 pessoas estiveram sendo entrevistadas ou foram entrevistadas por nós aqui no nosso Street Studio. Meu craque de todo o Brasil, obrigado pelo teu carinho. Alex Miller, uma semana agitada no futebol, tivemos aí o Barcelona consolidando-se como a grande equipe da Europa, o Messi fazendo história já no futebol mundial, reforça selo o maior jogador do mundo e, é claro, uma grande alegria também no Campeonato Brasileiro, abrindo com tudo, muitos gols. E temos um encontro de craques hoje especialíssimo. Sem dúvida, Beto. Um grande abraço para você mais uma vez. É um prazer estar aqui, assim como nas outras terças-feiras. E nas demais, se Deus quiser, estaremos conversando com você, amigo de casa, sobre futebol, trazendo essas personalidades tão importantes do mundo da bola e também do mundo do esporte de um modo geral. Afinal de contas, esse programa é muito legal porque não aborda só o futebol, aborda também os outros esportes olímpicos, esporte a motor, né? Nós vamos falar muito a respeito disso, inclusive sobre o Fórum do Esporte que nós estivemos presentes no último sábado no Hotel Renascença aqui em São Paulo. Foi um evento que eu entendo ter sido muito importante, pode ter sido um marco realmente para o esporte brasileiro, espero que tenha sido, porque tivemos lá um encontro de empresários interessados em ajudar o esporte, políticos da mesma forma, esportistas, ex-atletas, a imprensa em peso esteve presente. Então eu entendo que nesse final de semana nós tivemos um dia muito importante para o esporte. E sem contar, claro, Beto, o Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, muitos gols bonitos, gols perdidos, né? Incríveis gols perdidos nós tivemos também no Campeonato Nacional. Muita movimentação e por isso estamos aqui hoje, nessa terça-feira, para repercutir isso e projetar também o que pode acontecer com a sequência do futebol brasileiro e também futebol internacional, o esporte de uma maneira geral, Beto. E vale lembrar, Miller, que estamos sendo vistos pelas concentrações de Curitiba e Vasco, que amanhã fazem, João Paulo, a primeira... É mesmo? Eles avisaram lá? Avisaram, que legal, estão assistindo aí o Encontro de Craques. Grande abraço a todos. A todos. Primeiro jogo das finais da Copa do Brasil, sendo visto aí por todos os atletas. E o Paulo César de Oliveira, que vai apitar o jogo também, hein? Paulo César de Oliveira, bastante combatido pela semifinal. Amigo dos palmeirenses. Amigo dos palmeirenses. Isso. Mas aí, para mim, eu não quero entrar de novo nessa celeuma, mas para mim falhou o Filipão. Eu acho que... De novo, Beto? Eu vou ter que defender o Filipão de novo aqui. O grande capitão é aquele que no mar turvo acaba se destacando. Então, se o árbitro não é aquele ideal para um time, vamos vencer com árbitro ou sem árbitro, até porque o Palmeiras naquela oportunidade teve mais time, o William está aqui, daqui a pouco vai falar, teve mais time. Aliás, teve se não fosse o William, meu amigo, que entrou aí e teve mais robustez e acabou ganhando o Corinthians por conta exatamente do William,
que tem uma função tática no Corinthians maravilhosa. Menino de ouro aí, 24 anos de idade, despontando e brilhando. E a gente teve um movimento muito grande, sabendo-se que Renan, goleiro do Avaí, pode a qualquer momento assinar com o Corinthians, em que pese diretores e até o presidente do Corinthians, e até está no site oficial do Corinthians, dizendo que não há nenhum tipo de movimento para se trazer o goleiro Renan. Alex Miller. Tem até uma informação sobre isso, porque eu conversei com o Marcos Malaquias, que é empresário de vários atletas brasileiros, e um deles é o goleiro Renan. Ele me garantiu que está prestes a renovar o contrato com o Avaí. E que apesar de ter havido aí um interesse possível do Corinthians, a tendência neste momento é de que o Renan renove com o Avaí. Agora no futebol a gente sabe, né, Beto, que as coisas acontecem da noite para o dia. Nós temos até um dirigente aqui que pode falar muito a respeito disso, sobre a dinâmica do futebol, a dinâmica das negociações, o que é mentira hoje, amanhã vira verdade, né? Mas nesse instante a informação passada pelo empresário do jogador é de que o Renan deve renovar, eu falo deve, né? Porque no futebol a gente só tem que acreditar quando tiver o negócio assinadinho, né, Beto? Por enquanto deve ficar no Avaí. É verdade. E a gente também tem, e nós vamos debater aqui, as denúncias que recaem sobre alguns dirigentes da FIFA, que inclusive foram afastados, e sobre o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira, que tenta, de alguma forma, se explicar, enfim, a um movimento bastante grande, e notícias dão conta de que o presidente Ricardo Teixeira deverá ser convidado a comparecer na Câmara Federal. O Romário, que é deputado federal, fez o convite. Não seria instaurada uma CPI, mas o presidente Ricardo Teixeira deve ser convidado para prestar depoimento. Se vai ou não, a gente não sabe. Apenas um convite cordial, né? Um convite cordial. Uma visita, segundo o Romário, ele não tem nada contra o presidente Ricardo Teixeira. Ele apenas está cumprindo a sua função de deputado federal. William, prazer tê-lo aqui. Você, com 24 anos, eu repito, quando entra ou entrava no segundo tempo no time do Corinthians, dava uma dinâmica diferente, deixava dois zagueiros atrás. Você que é um serelepe, é um craque de bola, é um menino que está aí ainda com muita pouca idade e com um futuro brilhante. Boa noite, prazer em tê-lo aqui. Boa noite, eu que agradeço o convite, a todos os convidados. Acho que estou tendo a oportunidade, né? Sempre estava entrando no segundo tempo e agora é o segundo jogo consecutivo como titular, então aproveitar as oportunidades aí, mostrar que eu tenho condições de estar jogando titular e dar sequência no trabalho para ajudar meus companheiros e o Corinthians a conseguir as vitórias. Acho até que demorou um pouquinho para ser titular, viu, Beto? Eu também acho. Na minha opinião, ele poderia ter ganho a posição antes. Eu acho que na final contra o Santos, o Dentinho poderia ser levado ao banco de reservas e, na minha opinião, o William, até pelo que mostrou e pelo que vinha demonstrando até no jogo contra o Palmeiras, que foi uma mudança substancial de posicionamento tático do time do Corinthians, eu acho que o William deveria ter iniciado a partida. Você gosta de automóvel, de corrida de carro, não? Não sou muito chegado, não. Eu até admiro, né? Mas não. Você admira? Olha, por falar em admirar, do seu lado tem um dos maiores comentaristas e ele narrou aquela emblemática corrida dos 100 anos de Indianápolis. E esse menino aí, que ele é corintiano, viu? A gente pode falar, Celso Miranda é corintiano, ele faz questão até de deixar bem claro o seu, Mas você não era, time hein, de Celso? coração. Você não era corintiano. Quando você virou Que corintiano? história é essa? Me falaram que você era palmeirense. Nossa senhora. Fala isso lá em Pirituba, minha casa vai ser pichada lá. É mesmo? Pirituba é reduto. A casa cai, a do casa Corinthians, cai. né? Agora, Celso, que corrida espetacular a Fórmula Indy, Indianápolis. O Hildebrand, a 300 metros do final, acabou batendo, colidindo, quer dizer, aí o nosso Dan Elton, que é o inglês, que acabou vencendo, caiu no colo, como você bem disse na sua transmissão, caiu no colo dele essa corrida. E foi, sem dúvida alguma, o Tony foi em quarto lugar, chegou a estar liderando a corrida, depois foi para o segundo lugar, enfim, numa alternância, parou nos boxes na última volta, foi para nono e conseguiu chegar em quarto lugar. Emblemática a corrida do centenário de Indianápolis, não, Celso? Boa noite, Beto, boa noite, convidados, pessoal do Lounge, é um prazer estar aqui de novo. Indianápolis, a gente fala aqui, depois de ver essa corrida dos 100 anos,
Acho que não tem outra forma da gente exemplificar o que é essa corrida, né? Por ter 500 milhas, por envolver 33 carros, todos eles andando a mais de 360 km por hora durante esse tempo todo, 3 horas e meia de corrida. É realmente um grande espetáculo de velocidade e de resistência. E na parte final da prova, os pilotos todos lutam muito para chegar nas últimas 40, 30 voltas, na mesma volta do líder, para conseguir disputar o título. E a gente viu nesse final de corrida pelo menos 5 pilotos com chance de vitória. Até a Danica Patrick liderou nessa parte final, também teve de parar para reabastecer. Então, a gente viu todo tipo de alternância. E quando o J.R. Hildebrand assumiu a primeira colocação, todo mundo imaginava que já seria aquela uma vitória dos sonhos. Um garoto de 23 anos, como o William que está aqui, sabe, né? Na juventude, o que é legal, o que é importante, você está à beira de fazer, de entrar para a história. Americano, 23 anos, estreante, pilotando um carro com patrocínio da Guarda Nacional Americana, né? Em tempos de guerra, isso é muito importante. Era o desenho da vitória dos sonhos para o mercado ideal, americano. Né? Para os americanos, para uma prova centenária, era um mundo ideal. Mas Indianápolis é uma prova que todos os anos traz uma surpresa muito grande. Eu até dizia, quando começamos lá, 3 voltas do final, eu até dizia, se tem um lugar onde tudo pode acontecer, esse lugar é Indianápolis. Mas, falando isso em função do Hildebrand, ter largado lá atrás, né, da 16ª colocação, e está chegando em primeiro. Só que eu mesmo me surpreendi, porque na última curva da última volta, ele foi desviado de um retardatário, perdeu o traçado, não tinha lugar para passar, sujou os pneus e foi no muro. Cruzou a linha de chegada em segundo lugar, a 2 segundos do vencedor, o Dan Wheldon, mas em segundo lugar. Em Indianápolis, só para vocês terem uma ideia da diferença do que é vencer e não vencer, não tem pódio para ter segundo e terceiro colocado. O pódio é só para o primeiro colocado. Então, só vale lá vencer. O Dan Wheldon não liderou absolutamente em nenhum momento da prova. Esteve sempre lá disputando entre os primeiros, mas não liderou nada. Liderou só aqueles 250 metros finais e levou para casa um cheque de $2.560.000. Detalhe, aquelas coisas para fazer história que é de Indianápolis, né? O Dan Wheldon foi mandado embora da equipe que contratou o Hildebrand. Então a equipe que chegou, que perdeu o primeiro lugar, mandou embora o piloto que venceu. Mais interessante, o Dan Wheldon pilotava para essa equipe no ano passado e chegou em segundo. E essa equipe do Hildebrand tem 3 segundos lugares consecutivos. E mais interessante ainda, equipe, quantas coisas interessantes. E mais ainda, o Dan Wheldon correu só essa prova. Juntou um time lá, pegaram um carro, juntaram mecânicos, engenheiro, para fazer essa prova. Todos os refugos, venceram. Né? Pegou os refugos lá e... Podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim. E aí depois no final ele faz uma grande declaração de amor, é claro, né? Com um cheque, João Paulo, de $2 milhões. Ô, Beto, só uma curiosidade, o segundo colocado ganha cheque também, não? Ganhou, ele ganhou menos da metade. O segundo colocado ganhou menos da metade. Que 300 metros caro. Muito carinho. Sem contar o prejuízo de meio carro destruído, né? Não é? E um detalhe interessante é que bravamente o Hildebrand, ele mesmo com o carro destroçado, ele acabou chegando em segundo lugar. Eu costumo dizer que vice é o primeiro dos últimos.